Para tentar definir o entrevistado de hoje, a gente recorreu à poeta mineira conterrânea dele, Adélia Prado. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida e é dele que vou viver, porque sonho não morre. O nosso convidado de hoje é Geraldo Rufino, da JR Diesel. Muito obrigado pela sua presença, Geraldo. Eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite. Obrigada, a gente está muito feliz de você ter vindo. A gente sabe que sua agenda é louca. Antes de eu dar o spoiler, a gente vai perguntar antes, quem é você? Olha, vocês acabaram de me definir. Eu sou um feliz sonhador. Você pensa num cara feliz. Meu nome é Geraldo Rufino, um empreendedor. E para mim empreender, por que empreendedor? Eu sempre me considerei um cara empreendedor porque eu copiei isso da minha mãe. Empreender para mim é comportamento, é jeito de pensar, é atitude, é iniciativa, é você se estruturar para cuidar do próximo. Então, eu sou esse cara. Tenho 63 anos cronológico, 7 mental. Eu sou um cara feliz. Eu não abro mão da minha idade mental. Eu sou casado há 40 anos que eu tenho uma opressora, uma mulher que eu sou apaixonado, e uma família sensacional que é a minha base. A base é a família. Tenho 3 filhos, 2 carinha e uma princesa, 3 filhos maravilhosos, 6 netos encantadores e empreendo a vida. Então, ou seja, eu sou um brasileiro empreendedor. Você viu a nossa abertura, foram 2 poemas da Adélia Prado, um fala de sonho e o outro fala de sorriso, né? Qual dos dois você acha que se encaixa melhor? As duas coisas me completam. Eu nasci feliz, eu nasci rico, com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha ainda não tinha o dinheiro, mas eu nasci, eu me sentia muito rico, muito feliz. Então, isso permitiu que eu sonhasse. Eu acho que as pessoas não podem parar de sonhar, de acreditar, de ter esperança. Então, eu sempre me senti um feliz sonhador. E é natural que, assim, cara, você nasce feliz. Então, isso permite que você sonhe. E tudo isso é um estado de espírito. Eu nasci com esse estado de espírito, um feliz sonhador. É mineirinho, né? Mineiro, apaixonado. O cara fala assim, mas como é que você não tem o sotaque? Como é que eu sei que você é mineiro? Se você pedir para dividir meu queijo, você vai saber. Eu estava pesquisando aqui que você nasceu em Campos Altos, Minas Gerais. Seus pais participavam da Folia de Reis em Minas. E você se apaixonou pela música, pela dança. Como é que essa memória afetiva, como é que essa memória representa hoje para você? Olha, se tocar uma música, uma folia de rei, para mim o coração bate tão forte quanto tocar o hino nacional. Então, eu ver tocar o hino nacional ou ver tocar folia de rei, eu lembro da minha essência, das pessoas que me deram o privilégio de ter vida, que são meus pais. Eles eram foliões, né, do Santo Rei. Isso é o que a gente fazia na roça, né? E eu me lembro da minha idade com facilidade, desde os 3 anos. Eu me lembro dos meus últimos 60 anos. Claramente, exatamente o que eu fazia. E uma das coisas que a mamãe levava a gente no carrinho, na carroça, para acompanhar as folias de rei. Então, quando se toca uma música... e eu gosto tanto da música, que está tanto na pele, que eu fui por 3 vezes campeão de samba rock. Que legal! É verdade que você já foi passista? Passista de escola de samba, com muito orgulho, com muito prazer. Aqui, quando eu toco um samba, eu já saio me mexendo. Opa! Muito Se eu legal. soubesse, tinha trazido tamborim. Poxa, perdemos a oportunidade. Poxa, vamos deixar para a próxima. Mas você com 4 anos, você tinha 4 anos, a sua família veio para São Paulo, né? Saiu de Minas para São Paulo. Como é que foi esse início, né? Aqui para sua família? Olha, papai cometeu um erro que eu acredito que muitos de nós cometem quando não ouve a mulher. Quando nós perdemos a roça em Minas, a mamãe falou, a gente recomeça. Papai falou, não, a mamãe vai recomeçar em outro lugar. O erro foi mudar de lugar. Quando nós mudamos de lugar achando que a oportunidade estava em São Paulo, que é uma cidade grande, chegamos aqui, nós encontramos a vida real e fomos morar numa favela. Mas a mudança foi por conta de uma perda... De não ter ouvido a minha mãe. Uma perda na agricultura, foi isso? Nós tínhamos uma roça, produzia café, cana, milho, e era pequena, mas era uma agricultura que já não era só subsistência, já permitia comercializar. E quando nós perdemos, o papai não quis recomeçar, nós perdemos numa geada, e ele entendeu que a oportunidade estava numa cidade grande, e a mamãe dizia que não, que era para a gente recomeçar lá.
Aí eu recebi uma lição que eu carrego comigo até hoje. Não é mudar de endereço. É acreditar, melhorar aquilo que você faz e mudar de atitude, mudar de comportamento. Aprimorar aquilo que você já aprendeu a fazer e crescer lá. Porque demora muito você reaprender e começar de novo. Porque quando você muda de lugar, mas você continua fazendo as mesmas coisas, não vai mudar, então não né? é mudar de lugar, muda você. Sim. Ô, Rufino, essa questão que você fala muito da sua mãe, né? Quando a gente estava fazendo a pesquisa, né? Logo no começo você falou da referência dela e você ia muito com ela e seu irmão, José, na feira, na xepa da feira, né? Xepa da feira. E também na Ceasa, para poder pegar ali as frutas e verduras que sobravam. Que significado tem isso para você? Significado, para mim, o que eu enxerguei, uma coisa que as pessoas precisam enxergar nesse país, a riqueza que esse país é a ponto de jogar comida fora. Então não é que a comida estava ruim ou estragada, sobrava e jogavam fora. Então colocava no cantinho, em vez de jogar fora, mamãe recolhia aquilo, levava para casa. E eu aprendi com isso uma coisa que significa muito para mim até hoje. A gente levava aquilo para casa e dividia com os vizinhos na favela, que tinham vergonha de fazer esse procedimento. Mas eu recebi uma lição que para mim é muito valiosa. Eu entendi que naquela época, naquela condição social, eu já podia ajudar o próximo. Então, naquela condição, nós já ajudávamos o próximo. Então, eu já me sentia locomotiva. Eu já não quis mais ser puxado. Eu entendi que eu podia puxar. Então, isso para mim tem um significado da minha existência, tá? O tempo todo eu vou me lembrar disso, entendendo o seguinte, que o que eu posso fazer pelo outro e não esperar que alguém faça por mim. Isso foi marcante, né, para você. Pois é. E você está falando muito dessa troca, né, de você levarem para as outras famílias, né? Esse senso de comunidade, assim, ele traz um fortalecimento tanto para a sua família quanto para as outras famílias? Olha, isso aí é uma coisa que nós estamos passando um período de pandemia. E as pessoas foram resgatar a solidariedade. Eu acho que a solidariedade tinha que ser espontânea, tinha que ser a vida inteira, e não por conta de uma pandemia. Então, essa solidariedade, está todo mundo sensível na pandemia, nós tínhamos lá atrás, quando nem se sonhava com essa possibilidade de pandemia. A gente já fazia isso naturalmente, sem propaganda, sem essa coisa da fome do mundo, sem intervenção da ONU. Não, a gente fazia naturalmente, que eu entendo que isso é uma obrigação humana. Você fazer alguma coisa que possa auxiliar mais alguém. Por que o mundo tem fome? Porque falta atitude humana. Então, essa atitude, só falta atitude humana, mais nada. Porque comida tem mais do que a nossa capacidade de comer, principalmente nesse país que é nosso. Então, eu aprendi isso cedo e a gente já fazia isso na prática. Já fazia movimentos que permitia, sem gastar um centavo, nos alimentar bem e ainda cuidar do próximo. Ô, Rufino, sabe o que eu acho bonito? Que você fala da sua mãe com muito carinho, como uma pessoa que é referência desses valores mais profundos, né, para você. Sim. E na hora que eu fui pesquisar um pouco da história ali dela, da tua família, você perdeu ela muito cedo, né? Você tinha 7 anos. O que isso representou para você? Eu não perdi. Eu não acredito que mãe morre. Mãe é para sempre. Cordão umbilical, no meu ponto de vista, só se corta fisicamente. Só morre quem é esquecido. A minha mãe é inesquecível. Então, e você lembra muito dela, claro, né? quando você vai no cemitério e olha um túmulo bonito, mas todo sujo, empoeirado, mas do lado tem um bem simplesinho com uma plaquinha e uma flor. Aquele cara do túmulo empoeirado morreu. O que tem uma flor, ele não morreu. Alguém ainda lembra dele. Só morre quem é esquecido. A minha mãe se tornou essa pessoa inesquecível. Ela me ensinou valores. E eu nem sofri, porque a minha mãe me ensinou uma coisa que é sensacional, que é a gratidão pelo privilégio de mais um dia, quando o sol entrava na fresta do meu barraco. Isso, para mim, eu carrego as 7 chaves. O que eu preciso para eu continuar fazendo diferença, empreendendo e modificando, somando na vida das pessoas? O dia. Então, quando a minha mãe foi embora, eu não sofri. Porque com esse procedimento, eu entendi, com esse gesto dela, eu entendi que ela me ensinou, sem saber ler e escrever, o valor do tempo. Ela me ensinou que nós temos um tempo e eu entendi que o tempo dela acabou. E que meu tempo ia valer mais. Então, na realidade, nem quando a minha mãe mudou de plano, eu não sofri, porque eu não senti que eu perdi a minha mãe. Eu senti que eu não a teria mais fisicamente. Mas eu acredito que mãe é muito mais que isso. Mãe não morre. Porque os valores permanecem. Você falou agora há pouco sobre assim, olha... Você estava lendo, eu estava lembrando disso. Você, olha, o sonho não morre. Eu ia comentar com você, mãe também não. Mas você tinha uma mulherada ali que cuidou de você também, né? Eu tive e tenho. Eu tenho 5 irmãs sensacionais. Nós somos apaixonados uns pelos outros. Um dos bons exemplos que a minha mãe deixou de valores é a nossa união.
Nós éramos muito unidos, um cuidava do outro. Não é cuidar que vai lá fazer um cheque, não. A sensação de segurança que você tem alguém que te ama, que você pode contar. E você é o caçulinha, eu sou mimado, caçulinha, né? mimado até hoje, adoro isso. Tenho uma relação gigante com elas me tratam como se eu tivesse 7 anos e elas não perceberam que eu tenho 8. E eu não faço a menor questão de mudar. Isso chama-se família. Isso é muito gostoso. Para mim, família é base de tudo. Isso é muito importante. Você com o seu irmão, você catava latinhas. Aliás, o nosso telão hoje está homenageando essa fase que foi importante para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você catava latinhas para vender para uma empresa, para poder conseguir, né, alguns recursos e tal para sua família. Ali nasceu o empreendedor? Olha, não, eu acho que o empreendedor nasceu antes. Quando eu fui catar latinha, era só uma sequência do meu espírito empreendedor. Porque eu sempre entendi que empreender é o que a minha mãe fazia. Gestão é o que a minha mãe fazia. Um ovo cheio de verdura que ela mesma plantava, dividindo para 9 filhos. Ela conseguia sustentar todo mundo, cuidar de todo mundo, alimentar todo mundo. Então aquilo para mim era gestão. Empreender era o que ela fazia. Ter atitude, iniciativa de cuidar das pessoas, de nós e dos vizinhos. Então, empreender, para mim, é assumir responsabilidade, ser locomotiva e preparar o outro, não subestimar, para que o outro também se transforme em locomotiva. É empreender, iniciativa de cuidar do próximo. Eu aprendi com a minha mãe. Quando a minha mãe faltou, eu entendi que ela era importante, eu quis copiar. Eu fui copiar minha mãe e, para ser importante, eu arrumei um trabalho muito antes de catar latinha, de sacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia, ganhava pouco mais de meio salário, mas eu conseguia pôr em casa o café da manhã. Pão com manteiga, café com leite. Aquilo me deu um grau de importância que para mim virou propósito. Nunca mais eu quis deixar de ser importante. Nunca mais eu quis deixar de cuidar das pessoas. Nunca mais eu quis deixar de reconhecer o quanto eu podia. E eu aprendi com a minha mãe também. Ela dizia que eu podia. Ser pobre era uma condição que eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 e não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Ela me ensinou e eu captei aquilo. Ser negro, ela dizia que era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Então eu já estava fortalecido. Quando eu fui catar latinha, que é o que eles chamam hoje o reciclador, eu não sabia o significado da palavra. Eu sabia que se eu catasse latinha e vendesse, dava dinheiro. E aí eu fui mas no lixão, para catar latinha, não. No lixão você acha muito mais coisa. Achava um calçado, uma camiseta, uma bermuda, um short, uma roupa que eu aproveitava e emendava 2. Um sapato de cada cor, mas estava tudo certo, mas eu achava coisa para comer. Coisas que a gente não tinha acesso na favela, a gente achava no lixo dos bacana. E aquilo para mim era sensacional. Eu falava, mas era lixo? Não, coisa vencida que jogavam fora. Hoje tem um tal do vencidinho. Antigamente jogavam fora. Eu pegava aquilo para comer, e aquilo para mim no banquete. E o que eu armazenei disso? Trauma? Não, anticorpos. Pensa no nego forte. Um cara que já vem forte de origem, que era muito agradecido pelo que eu encontrava lá. E lá eu aprendi a dar valor em cada alimento, em cada coisa que você conquista. E eu sempre conseguia, com aquilo, ainda ajudar mais alguém. Então eu acredito o seguinte, eu não acredito em tempos difíceis. Quando eu fui catar latinha, para mim foi uma oportunidade de, pela primeira vez, eu me sentir dono do meu negócio. E sacar carvão, eu sacava porque tinha um cara que pediu para sacar. Catar latinha era espontâneo, eu podia fazer ou não. E aí é que veio o espírito empreendedor, mas não que eu comecei a empreender. É o espírito que eu já peguei da mãe. Rufino, é impressionante ouvir você falar, porque muita dificuldade que você passou e você está sempre com um olhar otimista. Inclusive, quando você começou a empreender, abrir empresa, você abriu e fechou várias vezes, quebrou as empresas, não desistiu. Você já pensou em desistir? Porque a gente sabe que a vida não é uma linha reta, né? Tem altos e baixos, né? Olha, você falou de altas e baixas. Olha que interessante. Quando você vai numa UTI e vê alguém, um ente querido seu, num estado delicado, você fica olhando para aquela maquininha faz isso, sobe e desce, sobe e desce. Isso é vida. Você não quer que ela fique reta. Se a vida fosse plano, o seu tempo acabava. Então, a vida é feita de sobe e desce. Toda vez que desce, eu entendo que é para baixar, para saltar. Então, essa coisa e a dificuldade, não, eu não entendo que era dificuldade, eu entendo que era a geração de anticorpos para você ir para o próximo ciclo. Eu não acho que é difícil, eu acho que é diferente. Então, eu não acho que está errado, eu acho que é um aprendizado. Então, eu aprendi tanta coisa na base. Para mim, a base de tudo é uma família. E a base de uma família é uma mulher geradora, ou seja, uma mulher criadora, uma mãe. Então, eu aprendi tanto com essa gigante
que eu me sentia tão forte que desistir não era opção. Toda vez que eu investia, eu invisto sempre pensando o que com aquilo eu posso fazer para mais alguém. Todas as vezes que você falou, sobe, desce, abre empresa, fecha empresa, começa de novo, eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu só ficava sem dinheiro. Gente, essa é a única coisa que você recupera e não deixa sequela. Eu acho que as pessoas precisariam agradecer muito. Todo mundo deveria agradecer muito quando o problema for dinheiro. E torcer para você não ter um problema que o dinheiro não compra. O tempo, por exemplo. Existem pessoas que são trilionárias e que o tempo dele acabou com 50. Vocês conhecem um cara desse? Então, esse cara adoraria comprar o tempo desse cara que está na calçada, que está dormindo na rua e tem 80 anos. Já pensou se esse cara que está na rua pudesse vender 30 ou 20? E esse cara que está com 50, que tem tanto dinheiro, pudesse comprar 30 ou 20 desse cara? Então, gente, é nessa hora que você percebe o seguinte, quais são os seus valores? Eu aprendi meus valores muito cedo. Então, para mim, a felicidade é um estado de espírito, é acessível para cada um de nós, não tem como comercializar, você precisa viver, você precisa... Então, nessa hora você percebe que você é um ser privilegiado de estar aqui. Então, desistir não pode ser uma opção, porque provavelmente, nesse exato momento, tem alguns milhões de pessoas que gostaria de estar aqui e não está mais. Então, se você está aqui, agradeça. Agora, se você tem um negócio e subiu, se desceu, é só um negócio. É só o dinheiro, gente. Quem é você? É só isso que vai... mas eu perdi 1 milhão. Você tem preço, você só vale isso. Você tinha um preço? Então, eu nunca coloquei preço em mim. Então, não importa quanto eu deixei de ganhar, e nem quanto eu ganhei, porque de vez em quando eu vou para o espelho e eu pergunto, quem é de quem? Para ter certeza que meu patrimônio nunca vai ficar maior que eu. Eu sempre prestei muita atenção quando eu pergunto para as pessoas, quais são os seus valores? Não é o seu patrimônio, são os seus valores. Então, a minha fortaleza nos meus valores me permitiu que eu nunca tivesse nem pensado na possibilidade de desistir. Você está falando muito de família, né? E a sua empresa, JR Diesel, é a maior desmontadora e recicladora de veículos do país. Teve um momento que foi difícil, né? E ela se recuperou com a ajuda da família, né? O que isso significa para você? Sempre tive consciência que os poços foram cavados por mim. Como eu assumia rápido que o poço era meu, é claro que eu fiz uma planta para cavar. Eu tenho a planta aqui. Eu cavei. E se eu tenho a planta, eu presto atenção como é que eu fiz para cavar. Então eu sei o caminho de volta. E a família é importante, família sempre, né? Que isso eu sempre trouxe a família. Eu não consigo imaginar o empreendedorismo sem família. Empreender significa cuidar do outro. Você não cuida da própria família? Você não quer a família nos negócios? Você não está produzindo pensando na família? Ei, quais são os seus valores? Precisa rever seu conceito. O que você está fazendo aqui? Quanto tempo vai ficar? Vai levar o quê? A única coisa que você consegue levar é a sementinha que você possa deixar no coração ou na mente das pessoas. Foi o que minha mãe deixou para mim. Então, cara, eu pergunto para as pessoas, cara, o que você quer levar? Que legado que você quer deixar? E se a família não estiver inclusa nisso, eu acho que a vida não teria sentido. E para mim, o lugar que eu trabalho é a extensão da família, as pessoas que eu mais convivo. Então, para mim, eu acho que eu vim do novo normal lá para trás, porque o novo normal para mim significa humanização, relacionamento, pessoas. E depois vem a inovação, a tecnologia, a máquina para te servir. E eu vivo assim lá atrás. Não é que agora está tudo moderno, você tem uma informação, você tem um smartphone que você busca informação. Não, é da essência. Eu acho que isso tem que vir com você. As pessoas têm que vir com você. Eu estou achando sensacional que agora grandes corporações estão falando de ESG, social, sustentabilidade. Sensacional, mas isso tem que ser espontâneo. Já tinha que vir lá de trás. Sustentabilidade, você tem que entrar no banheiro público, economizar água, papel e deixar limpo para quem vai entrar depois sem ninguém estar vendo. E não ficar fazendo propaganda de sustentabilidade. Sustentabilidade, você faz um show, você é um cantor, você faz um show e fala de sustentabilidade. Aí te coloca no hotel 5 estrelas e você pede 20 toalhas e vem falar de sustentabilidade. Então, cara, eu faço isso na essência. Tudo que eu falo, eu faço. Isso permite que eu tenha a sensação de segurança e entendo que o meu tempo vai valer a pena. E eu vou deixar um legado que faça diferença para outras pessoas. Você é casado com Marlene e tem 3 filhos, né? Todo filhos. Mundo trabalha junto? Como é que é essa relação? Meus filhos todos já trabalharam comigo. Os meus sobrinhos todos são empreendedores. Nós temos uma família de 150 pessoas. Nós temos quase 100 CNPJs. Não tem nenhum coitadinho. Crescemos 39% na pandemia. Não tem nenhum no mimimi, tá? Todo mundo trabalha, todo mundo busca, um pega o exemplo do outro, a sensação de segurança da união da família continua. Não pode brigar, não tem essa opção na família.
todo mundo se dá. A relação é boa. A relação Porque é plena, trabalhar em boa, família nem e sempre a dá democracia certo, né? cubana. Todo mundo tem o direito de concordar. Você é E tem que ter rígido união. Você é rígido com os filhos? Como é que é essa relação assim no trabalho? Assim? Carinho com disciplina. É? Carinho de mãe. Meus filhos, para mim, e meus colaboradores também, a minha família também, é carinho de mãe. Eu trato como se eu fosse mãe deles. Mãe serve, atende, protege, dá direção, mãe. Qual é o valor que você passa Agora, para eles? a disciplina é militar, tá? Isso precisa entregar. É. Valores. Mas eu procuro ser o exemplo daquilo que eu quero dos meus filhos. Meus filhos podem fazer negócio, já tem uns negócios deles, são bem-sucedidos, graças a Deus. E pode fazer até um negócio a tamanho internacional, que ultrapasse fronteiras. Mas não pode sair do metro quadrado que eu, a mãe, tá sem dar beijinho. Isso porque um tem 37, o outro tem 35 e a menina tem 28. Eles cresceram e eu também. Quais são os seus valores? Qual é a relação que você tem com os meus filhos? A mesma que eu tinha quando eles tinham 2 anos. Para mim, família é base de tudo e eu pratico isso. Esses são meus valores. O resto, cara, dinheiro, você ganha por consequência. Como eu já aprendi cedo, não tem pobreza que resista se você se propor a produzir 16 horas por dia. O dia tem 24, ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então, empreenda. Faça a diferença. Você não precisa ter um CNPJ. Empreenda onde você está. Seja o primeiro que chega. O cara que não hora para comer. O cara que não fica olhando no relógio para ir embora. Empreendedorismo na prática. Faça lá. Alguém vai te reconhecer. Quem? O universo. E você vai crescer onde você está. Eu falo por experiência própria. Então, assim, eu nunca tive um problema maior que eu. Legal. Rufino, e eles reclamam muito, assim, ou reclamaram ao longo da vida com essa rigidez toda? Não, porque assim, eu nunca gritei com meu filho, eu nunca precisei pôr a mão dos meus filhos, eu sempre procurei ter uma relação com a mãe, nós temos o exemplo daquilo que a gente queria, de amor, de carinho, de tratar bem uns aos outros. Então, para não perder o carinho, gente, nós somos animais. Qualquer animal que colar do seu lado, que você der carinho, ele fica do seu lado, alguém chega e ele rosna. E aí você fala para ele senta. Mas não é um pitbull, não é mas ele senta. Porque primeiro você deu carinho. A hora que você dá o carinho, ele entende que isso aqui é o melhor para ele. E, por consequência, ele tem disciplina. Assim funciona a humanidade. Eu sempre dei carinho para as pessoas. Meu time, para minha família, para meus filhos. Por consequência, eles têm disciplina. Eu dou conselho na empresa deles. E quando eles vão fazer alguma coisa que eu acho, pela minha vivência, que não é bom, porque eu só posso interferir com a vivência. Eu não estou no contrato social deles. Eu não sou oficialmente conselheiro deles. Eu só dou conselho de pai. Eles cresceram, mas são meus filhos. E eu falo assim, quando eles eram pequenininhos, iam atravessar a rua, gente, faça isso para os seus filhos. Ele não sabe. Ele tem 2 anos. Vai negociar. Como negociar? Ele vai atravessar e vai ser atropelado. Não dá para negociar. Você tem que dizer para ele o que fazer. Você tem que ser o exemplo daquilo que você quer que faz. Eu dizer para o meu filho, isso pode, isso não pode. Isso o papai não quer. Meus filhos agora são empresários. Quando nós sentamos numa mesa para negociar e eu vejo que o negócio que eles estão fazendo é furado, eu digo para eles exatamente como eu dizia com 2 anos, o papai não quer. E eles não fazem. É que nem as suas irmãs fazem com você, não é? Minhas irmãs me Até tratam- hoje. Exatamente. As minhas irmãs me tratam do meu jeito. Ô, Geraldo, para comer, Geraldo. Já vou, amor. Já chamei a 2ª vez, vem comer. Eu já vou. Na 3ª vez, ela fala, olha, já tô pedindo, você vai vir aqui, o que é que eu levo aí? Já vou. 1, 2, como 1, 2? Eu tenho 50 anos, 60 anos, ela fala 3. As minhas irmãs continuam me dando o direito de concordar e eu sou muito feliz com isso. Nós mudamos de endereço, mas não mudamos a nossa referência, a nossa essência, não perdemos os nossos valores. E depois dessa resposta, mais uma pergunta que eu acho que vem bem a calhar. O que é ser brasileiro? Olha, ser brasileiro é ser um ser privilegiado de ter nascido nesse país, que tem a melhor natureza do mundo, rico por natureza, que tem o que esse país tem de melhor, que é viver numa comunidade brasileira, que é gente de paz, gente espiritualizada, gente feliz, gente que gosta de gente. Cara, ser brasileiro é ser privilegiado. Eu me sinto, ser brasileiro é ser Geraldo Rufino, um ser privilegiado, que nasceu no melhor lugar do mundo e agradece todos os dias o privilégio de ter nascido nesse país chamado Brasil. E que eu entendo que é nosso. E eu cuido da parte que me cabe, que eu entendo que é todo, da melhor maneira possível. E todos os dias eu agradeço o privilégio de ter nascido nesse país. Nós somos privilegiados. E para quem acha que está difícil, lembra disso. Eu não julgo ninguém. Mas se você achar que ser brasileiro é um pouco complicado, lembra que nesse exato momento tem no mínimo 2 bilhões de pessoas em países que não têm comida, países que têm guerra, países que têm intolerância religiosa,
que gostaria, mais de 2 bilhões de pessoas que queria estar aqui hoje no seu lugar se você estiver desempregado. Agora, se você tiver de manhã para onde ir e o sol aparecer na sua janela de manhã, como aparecia na festa do meu barraco, agradece. Você está no melhor lugar do mundo. Se você der o primeiro passo, Deus põe o chão. E você tem o poder de transformar a partir de você, melhorar esse país que é nosso para os nossos. Vai fazer diferença, vai empreender, vai cuidar das pessoas, vai ter gratidão pela sua existência e pelo país que você nasceu. Para mim, ser brasileiro é isso, é ser Geraldo Rufino. Um cara feliz de ter tido o privilégio de ter nascido nesse país. Obrigada, Rufino. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Vou pegar um pouquinho da sua boa energia aqui. Até o próximo. Tchau.